Olá, alunas, alunos queridos. Hoje, então, um áudio breve aqui pensando a temática do Islã, né? Vamos trabalhar aqui com o nosso tripé: o que ensinar, como e por que ensinar. Então, quando a gente chega na temática, né, o conteúdo é o Islã, a religião e a civilização, o que constitui o nosso que ensinar. Quando a gente chega nessa temática, então, na Idade Média, né, haja vista que o Islã vai surgir no século VII, né, na Antiguidade Tardia ou início da Idade Média. Então a gente tem esse objeto, né, que é uma religião e ao mesmo tempo uma civilização. Né? Essa imbricação, né, da política e da religião, como a gente vê na sequência. Né? Então, a nossa primeira questão é óbvia: o que ensinar o Islã, esse universo cultural, né, religioso, enfim, tão relevante. Hoje em dia já visto que o Islã é uma das maiores religiões, né, da atualidade, um, devido a uma série de circunstâncias contemporâneas. A gente tem uma difusão, né, pelo globo, uma diáspora de diferentes povos islâmicos. É importante entender isso, né? Assim como a cristandade se constitui de diferenças, né? Claro, o cristianismo no Brasil já é muito variado em suas diferentes segmentações, né, confissões. É, Ainda assim, há diferenças nacionais também, né, étnicas. O Islã da mesma forma. O Islã praticado no Afeganistão, que a gente tem aquele estereótipo, né, das opressões às mulheres e a outros grupos, mas em que medida isso deriva de costumes étnicos, de tradições culturais étnicas, de povos daquela região, ou da religião, né? Então, o Islã, que é praticado assim como o cristianismo, varia conforme cada povo que pratica, né? E são vários povos com várias línguas, né? Mas o Islã, como religião, ele está associado à língua árabe, né? Bem, como ensinar o Islã? Segundo ponto, uma forma excelente da gente trabalhar o Islã é partir dos estereótipos. Então, colocar no quadro lá o tema Islã e começar com um debate com os alunos. Quando a gente fala de Islã, quais são as ideias que vêm à cabeça? O que eles pensam de imediato? Daí vão começar a aparecer as questões de terrorismo, homem-bomba, geralmente, né? Embora isso hoje esteja menos comum, né, do que quando mais próximo do 11 de setembro de 2001, mas ainda assim penso que seja uma referência hegemônica, né, um estereótipo em relação ao outro. Então é interessante começar a trabalhar isso e desconstruir. A partir de quando que se configura essa representação do outro? Será que esses sujeitos se enxergam dessa forma? O que está na origem? O que causa os conflitos que levam a essa representação do outro? Ou esses atos, né? Que são táticas de terrorismo. É importante a gente trabalhar, desconstruir a ideia do terrorismo como uma estratégia, uma tática atentatória dos direitos humanos, né? Das próprias leis de guerra, porque não vai discernir entre combatentes e civis, então vai trabalhar provocando medo, né? Mas ver como o terrorismo ele é um conceito gelatinoso que serve para desqualificar diferentes experiências e lutas, né? Por exemplo, a redução de toda a luta palestina é uma questão de terrorismo que é um equívoco. A luta palestina é uma luta antirracial, anticolonial, anti-apartheid, que o povo palestino sofre. Alguns segmentos, em alguns momentos, recorreram ou ainda recorrem a táticas análogas ao terrorismo. Assim como o Estado de Israel pratica o terrorismo de Estado. Então é importante a gente trabalhar com isso e perceber como se constitui uma imagem de um outro negativada a partir dessas representações, né? Da alteridade. Como trabalhar, então, a gente desconstruindo isso, a gente também pode trabalhar com o Corão. É muito interessante trabalhar com o Corão como uma fonte histórica, assim como a gente deve trabalhar com o Antigo, o Novo Testamento, porque eles são documentos que nos dizem,
coisas sobre as sociedades nas quais surgiram. O Corão é um documento escrito majoritariamente do século VII. Então ele vai trazer elementos daquela sociedade. Ao trabalhar com o Corão, na internet, colocar Corão no Google, vai aparecer edições online, tem passagens sobre a vida de Jesus, Maria, Abraão, Moisés, ou sobre os mesmos mitos de criação e juízo final, né? Tal qual o universo judaico-cristão, assim como há passagens específicas sobre o profeta Muhammad, né? A gente chama Maomé, que são próprias, então, desse universo cultural religioso. Então, é interessante trabalhar com esses conceitos e com as fontes, porque, para o espanto de muitas e muitos, a gente descobre que a religião islâmica, ela apresenta suas especificidades, mas tem muitas semelhanças em relação ao universo judaico-cristão, o que nos permite pensar, inclusive, em um universo judaico-cristão e islâmico. Aqui as palavras pela ordem temporal, né, dessas religiões. Porque se na representação hegemônica o Islã é um outro, e isso é muito forte no discurso medieval, se o Islã é uma experiência demoníaca, é a blasfêmia, inclusive o Maomé é uma palavra pejorativa, uma descrição pejorativa do profeta Muhammad. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então o Maomé, ele é um sujeito narrado na Divina Comédia de Dante, ele é colocado no inferno, num dos piores círculos, né, se não o pior, dos blasfemos, das heresias. É interessante a gente trabalhar essa noção da alteridade e etnocentrismo, como nós olhamos para o outro a partir da nossa referência de mundo. Mas quando a gente trabalha com o Corão, a gente percebe a reivindicação do islamismo não como uma religião diferente, mas como a última etapa da revelação divina. Alá não é um Deus outro ao olhar dos islâmicos. Alá é Deus, é a palavra árabe para Deus. E é o mesmo Deus reivindicado para os judeus e cristãos, que no Corão aparecem como povos do livro. Então, o Corão ele é colocado como a última, né, revelação, Muhammad, o último profeta de uma linha sucessória que começa lá com Abraão, Moisés. Assim como o Jesus Cristo não é aceito como um profeta pelo judaísmo, e sim como um sujeito que blasfema, Muhammad, de forma análoga, não é aceito como um profeta pelo judaísmo nem pelo cristianismo, embora ele também se coloque nessa linha sucessória. Daí é interessante trabalhar com passagens do Corão que narram a vida de Jesus, de Maria, ou de Abraão, de Moisés, para apontar essas semelhanças, esses encontros e desencontros, e também mostrar o que há de específico no Islã, né? Mas o que nos interessa aqui, então já entrando no porquê trabalhar, é essa percepção do outro como outro. Essas duas formas, né, de compreensão. Como nós percebemos etnocentricamente o outro, ou seja, colocando os nossos valores de mundo como espelho, como lente de julgamento, e como o outro se percebe e nos percebe. A luta contra o terrorismo, por exemplo, no Afeganistão e no Iraque, é, claro, é uma luta percebido como uma luta contra a ocupação militar. Uma luta contra a opressão. Então é importante a gente trabalhar com essas visões. E aqui, então, outro elemento do porquê trabalhar é justamente a importância das ciências humanas como um exercício de compreensão científica das experiências humanas do tempo. Como, ao relativizarmos nossas referências de mundo, relativizar a dos outros, também entender como os agrupamentos humanos constituem suas referências, visões de mundo, a gente fortalece a possibilidade do convívio respeitoso às diferenças, entendidas como diferenças, como alteridade, uma outra experiência possível no espaço e no tempo, e não como algo pior, um desvio, uma blasfêmia ou uma heresia.
Então, o espaço, por excelência, de trabalhar com esses valores prescritos, né, as competências da BNCC, é o espaço da escola pública, laica, democrática, que vai então trabalhar com esses valores e preparar os sujeitos para a atuação numa sociedade plural, de modo que esses indivíduos consigam conviver bem, respeitosamente, colaborativamente com diferentes indivíduos, com outras referências culturais, religiosas, né? Por fim, uma outra possibilidade aqui, voltando rapidamente a um como trabalhar, outra abordagem possível é a relação entre política e religião. Observar como isso se deu no Islã, como isso ainda se dá hoje nas reivindicações de grupos fundamentalistas, ou seja, de grupos que reivindicam, então, um ater-se a interpretações literais de textos sagrados, tá? A aplicação literal de verdades reveladas. O que, então, conforma visões de mundo totalitárias, no sentido de que todos os fenômenos humanos passam pelo regramento do religioso. O religioso se torna a instância primária e total, porque implica em todas as demais esferas. Todas as religiões fundadas em livros entendidos como verdades reveladas, então o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, hinduísmo, entre outros, podem implicar no fenômeno do fundamentalismo, que é essa análise, essa reivindicação dos fundamentos verdadeiros da religião, o que implica, obviamente, em práticas excludentes. Então a gente pode trabalhar esses paralelos, passado, presente, medievo, tá? Católico, medievo islâmico. Como, inclusive, na Península Ibérica, em contraponto à experiência das cruzadas, para a gente também não ficar só nos enfrentamentos bélicos, nas intolerâncias, havia um convívio relativamente harmônico de cristãos, islâmicos e judeus nos reinos islâmicos da Península Ibérica, tá? Antes da conquista ou reconquista espanhola e portuguesa, né? Havia, então, essas experiências que a gente pode pensar como contraponto, ou fazer contrapontos entre essas visões de mundo excludentes, que trata o outro como o mal encarnado, que precisa ser extirpado, daí entendendo as cruzadas, como contraponto ou paralelo com as representações fundamentalistas de hoje e como isso conflita com os valores que a BNCC colocam que a gente deve trabalhar, fomentar, que é o respeito à dignidade humana. Daí, então, voltando e fechando, o porquê trabalhar. A gente tem que colocar o respeito à dignidade humana em primeiro lugar. Formar nossas alunas e alunos para que consigam conviver, compreender e se relacionar colaborativamente com sujeitos em suas diferentes referências de mundo, né? Então é isso, gente. É importante sair da casinha, trabalhar o Islã dessas formas que então constitui um passado que importa ao presente, né? É um passado relevante ao presente. Para além de ficar trabalhando com mapas, decorando, a gente pode fazer isso, trabalhar com mapas, trabalhar esse aspecto da civilização islâmica, da expansão, né? Para explicar a própria dispersão hoje, ou por que tanta gente hoje segue a religião islâmica, isso é um processo histórico, mas isso não colocar isso como centro ou a única possibilidade, sim trabalhar essas questões mais abrangentes que permitem, né, estão em consonância com as competências da BNCC, dentre as quais não figura ficar decorando conteúdos, né, e sim essa razão crítica, esses métodos e análises das ciências humanas para formar cidadãs e cidadãos críticos e solidários, né? Então é isso, gente. Valeu. Nosso curso está terminando. Espero que a gente tenha conseguido aí trabalhar uma formação qualificada, né? E contribuir, né, para elevar o nível da educação na nossa cidade, região. É isso. Valeu.